Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva, chego agora com a edição 112 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts, lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram, no Twitter, @pcategoria, no Twitter que agora é X, né? E também que os nossos episódios estão em diversos tocadores de podcasts, como Deezer, Spotify, Google Podcasts, e também estão disponíveis no YouTube, onde você nos ajuda muito se inscrever no nosso canal e também deixando seu like, deixando seu joinha nos nossos episódios. Bom, a gente teve um rebuliço grande na semana passada, mudando regra no meio do programa, mas colocamos os times do grupo A1 até o grupo A4 nas prateleiras de expectativas para a Série D. E agora, na semana da abertura da competição, no dia que finalmente saiu a tabela, faltando 5 dias para começar a Série D, a gente vai colocar os times dos grupos A5, A6, A7 e A8 em suas prateleiras para definir como é que cada um deles vai chegar para a disputa. Só que quem vai decidir onde cada time vai ficar são os meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Satisfação, meus amigos. Satisfação, Ellison, Marcos, todos e todas que nos escutam, que nos veem também, nos assistem. Vamos completar essas prateleiras, né? Mais 32 equipes aí, agora Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e o Itabuna, né, que é o infiltrado nessa parte. Vamos lá, né? Vamos ver quem entra nos favoritos e quem deveria disputar, no caso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, e a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Bom, chegou a hora derradeira desse quebra-cabeça, né? Que a gente começou no último episódio. Um formato que muito me agradou e acredito que os fãs que acompanham o Quarta Categoria também se amarraram muito, né, no episódio passado. E a expectativa é alta. Vamos ver como é que a gente vai encaixar cada equipe, né, nessa tier list que montamos. Pois é, e antes da gente começar a montar a tier list também, e antes da nossa vinhetinha tradicional da abertura, eu passo a palavra para o Felipe falar, né? Porque sempre que tem Série D, desde 2016, tem guia, né, Felipe? Já está pronto o guia da Série D de 2024? Eu queria muito que estivesse pronto, mas ainda não. Ainda falta um quarto ainda de equipes ainda para colocar no guia, né? Mostrando algumas mudanças em relação aos outros anos, mas nada que... Quem viu o guia da Série C já viu umas mudanças em relação à diagramação e tal, mas a informação continuará sendo prioridade, né? O que aí vocês estão vendo na tela, essa é a capa do guia desse ano, né? A mesma ideia do ano passado, mas só alguns ajustes em relação ao que foi. E vamos aí, né? Mais de 130 páginas, mais de 150 páginas, né? Que é o padrão do guia, trazendo as informações de todos os clubes aí, com 50 jornalistas espalhados pelo Brasil aí, que ajudaram, né, nessa mais uma edição, a 9ª edição. Já vamos, no que vem será a 10ª. Parece que foi ontem que eu chamei vocês para fazerem parte. Já estamos na 9ª edição aí, sempre sem vocês, né? Sem vocês, eu falo o nome de vocês dois, né? Assim, eu falo vocês dois, mas o nome de todo mundo que ajuda. Sem vocês não seria possível ter esse guia pronto, né? Eu teria que começar um ano atrás e para fazer o guia do ano seguinte, né? Então, só tenho a agradecer a vocês. E aí, essa é a capa desse ano. Sexta-feira sai, o horário aí depende de como vai acontecer a diagramação e tal. A sexta-feira sai, se tudo der certo. Nem que seja 23h59, mas sexta-feira sai. É isso. Então a gente fica na expectativa para o guia, mas agora a gente vai para a nossa tier list, a tier list que falta aí para colocar os times nas prateleiras de expectativas para essa Série D. Mas primeiro, claro, nossa vinhetinha. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois é, chegamos com a edição 112 do Quarta Categoria e agora vamos para a nossa tier list da Série D de 2024. Vamos completar, né, a nossa lista. Lembrando as regras que a gente passou na semana passada, no episódio anterior, que somadas as listas dessa semana com a da semana anterior, 4 times irão compor a prateleira que é de briga pelo acesso, briga por acesso.
Lá já estão América de Natal, Souza e Retrô. Então falta uma vaga nesse episódio de hoje. Só que eles vão poder fazer uma troca ao fim do episódio, ou seja, pode colocar um time agora numa prateleira anterior e tirar também algum time que está por lá e trocar por algum time que desse episódio que eles acham que se encaixe mais. São 12 clubes na prateleira de possível surpresa, que já conta com Águia de Marabá, Altos, Maranhão, 13 e Asa, ou seja, faltam 7 times por ali. A possível surpresa é com relação aos times que podem brigar pelo acesso. E esse número que a gente chegou de 12 é o número que é somado com os 4 da prateleira de cima, a gente chega aos 16 times que vão disputar as oitavas de final. Então é mais ou menos a expectativa dos times que vão ali chegar pelo menos nas oitavas de final. A gente não tem limites para a prateleira que se chama cumprir tabela, que são aqueles times que não devem brigar por muita coisa. E, por fim, todos os grupos têm que ter pelo menos um, pode ser mais, mas tem que ter no mínimo um time que vai para a prateleira de nem devia disputar, que são aqueles times que, entre possível desistência, ou que fez um estadual muito fraco, ou por desinteresse na competição, parece que não mereciam ou não gostariam de jogar a Série D dessa temporada. Nessa prateleira a gente já tem do episódio anterior Manauara do grupo A1, Cametá do grupo A2, Atlético Cearense do A3 e Petrolina do A4. Então a gente vai começar a brincadeira, eu vou colocar inclusive aqui para o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, vou botar na tela a tier list, como é que ela está do episódio anterior, né? Do episódio que a gente fez dos times do grupo A1 até o grupo A4. A gente vai lá na briga pelo acesso América de Natal, Souza e Retrô, na possível surpresa Águia de Marabá, Altos, Maranhão, 13 e Asa. Ali tem uma turma muito grande ali que a gente imagina que vai cumprir tabela e quem não devia nem disputar por diversos fatores, e aí para você saber o porquê, basta escutar o episódio 111 do quarta categoria. Nessa última prateleira estão Manauara, Cametá, Atlético Cearense e Petrolina. Então, vamos começar essa brincadeira nesse episódio atual, e eu queria saber agora de vocês, vamos lá, colocar aqui, eu queria saber de vocês como é que chega, a gente vai começar por quem? Como é que chega o Anápolis? O que é que a gente espera do Anápolis nessa Série D de 2024? Eu vou começar. O Anápolis, né? Já faz, desde que começou a disputar a Série D nesse formato de classificar um ano antes, né? A gente coloca como um time que pode chegar, né, na próxima, na briga pelo acesso, mas não consegue cumprir isso, né? Até teve campanhas boas recentemente, mas eu ainda coloco uma possível surpresa pelo contexto do grupo e também de que pode enfrentar no grupo A6, né? Se passar de fase. Então, para mim, é possível surpresa. Eu também vou botar como possível surpresa, embora ainda não tenha mostrado muita a força que o Anápolis possa mostrar na Série D, né? A edição passada acabou sendo eliminado pela Ferroviária, na edição anterior quase conseguiu uma virada impressionante para cima do Real Noroeste, mas tem feito campanhas regulares nos estaduais, chegou esse ano nas quartas de final, né? Fez uma boa campanha na primeira fase do Campeonato Goiano, e esse ano vem como principal favorito aí, talvez, do grupo A5, né? Eu boto aí junto com outra equipe que a gente vai falar mais para frente, né? Mas o Anápolis pode se encaixar nessa prateleira de possível surpresa entre as equipes do grupo A5. E agora é um time que muita gente espera, né? Sempre se cria muita expectativa sobre ele por conta do investimento em medalhões, de ser um time que já chegou em fases decisivas de Copa do Brasil, já jogou Série A do Campeonato Brasileiro, mas que, para ser bem benevolente, pelo menos na última década, é só decepção atrás de decepção, que é o Brasiliense, que nessa temporada não chegou sequer à decisão do Campeonato do Distrito Federal. Não sei se muita gente espera, não, mas, sinceramente.
Quem não acompanha, espera por conta do nome e dos medalhões, né? Mas para quem vem acompanhando de perto, aí já muda um pouco o cenário. Quem acompanha de perto sabe que o Brasiliense deixa muito a desejar. Eu vou até lá deixar um pouco a sua ansiedade de mexer o escudo, né? Já vou direto ao ponto. Para mim, cumpre tabela, né? E repito o que eu falei em 2 edições atrás, né? Para mim, o Brasiliense é a equipe que entra mais pressionado nessa competição, até mais do que o Retrô, mais do que outras equipes, porque justamente é um clube que possui um alto investimento, mas parece não levar a competição a sério. E parece não levar a sério ao ponto de que sempre vai também ter vaga, né? Parece que sempre vai ter aquela vaga reservada para o Brasiliense. Acaba não levando nem o próprio estadual tão a sério, embora chegue às finais, ganhe títulos, porque parece sempre que vai ter aquela vaga cativa. Mas esse ano isso caiu por terra. Acabou sendo eliminado na semifinal do estadual e agora tem por obrigação conquistar o acesso e não fica sem calendário para 2025. Então, e pelo histórico do Brasiliense, como a gente já falou, né, em outras edições, de investir alto, bater nem na trave, né, e acaba isolando para longe. Né. Algumas eliminações chegam até a ser vergonhosas, com goleadas sofridas, derrotas em casa que dificilmente recuperaria fora, assim como foi ano passado contra o Atlético. Então, para mim, o Brasiliense já deixou de ser um candidato para o acesso, já passa longe de ser possível surpresa. Daqui a uns tempos, quem sabe, cai até para a 4ª prateleira. Esse ano o time, né, até mudou um pouco a política de contratações e tal. Contratou o Paulo Roberto Santos, que subiu com o Pouso Alegre em 2022. Mas vendo as outras equipes que estão por vir ainda, né, nessa parte, né, também vou cumprir tabela pelo histórico, né, pela campanha que fez, né, no Brasiliense, no estadual, né, no distrital no caso, e que ainda vai ter um tempo ainda para ter um entrosamento e tal. Então, por isso, eu vou cumprir tabela também. Então, o Brasiliense fica aí na prateleira de cumprir tabela nessa Série D de 2024. E aí o Marcos já lembrou e a gente reforça, né? O Brasiliense, se ele não subir para a Série C nessa temporada, no ano que vem, 2025, ele vai ter apenas o campeonato do Distrito Federal em seu calendário, algo muito pouco, né? Para um time que algumas temporadas investe bastante e para um time que quando surgiu, né, parecia que seria o grande representante do Distrito Federal dentro do cenário nacional. Bom, a gente vai seguir com a nossa tier list por aqui. E o que é que a gente espera do Capital? O Capital que não é o Capital que foi vice-campeão do DF, mas sim o Capital do Tocantins. Como é que chega a equipe para essa Série D? O Capital que foi carrasco do Brasiliense, né? O Capital do DF, no caso, né? Mas eu vou te cumprir tabela, porque tem time aí que merece estar abaixo, e o Capital conseguiu vencer o Tocantinópolis na Copa do Brasil, talvez o maior confronto continense, né, nacionalmente, né, que já aconteceu e tal. Perdeu depois para o próprio Tocantinópolis na semifinal do estadual, mas eu coloco cumprir tabela porque fez por merecer estar aqui, né, parece ter uma vontade de fazer uma boa campanha, apesar de não estar na chave norte, né, foi colocado aí na chave centro-oeste, já que Palmas é relativamente perto, né, da região ali e tal. Eu vou te cumprir tabela. Eu sigo o relator, né, porque Capital, por mais que tenha feito uma participação na Copa do Brasil, digamos, ok, acabou eliminando o Tocantinópolis em confronto local, mas o estadual não acabou apresentando assim nada especial no sentido de mostrar um trabalho mais adiante, né? Algo a mais para o futuro, né? Então eu coloco o Capital como um candidato a talvez passar de fase, ali, pegar um 4º lugar na chave e pelo menos brigar por isso, né? Quero dizer, né?
mas nada além disso. Muito bem, então o Capital fica agora também como cumpre tabela, e o Craque de Goiás, outro time que já figurou um pouco melhor, né, dentro do cenário nacional, e hoje vai disputar a Série D. Outra equipe que vai bater ponto na Série D apenas, cumpre tabela. Fez uma campanha abaixo, né, no Campeonato Goiano, chegou a lutar contra o rebaixamento. Embora o Craque tenha um time que tem uma história na Série D, né, já conquistou um acesso, mas não passa essa confiança não, de que vai chegar longe não. Eu sigo o Marcos, então não tem muito o que citar também não. Fez um bom goleiro ano passado, conseguiu uma vaga merecida, esse não foi mal, mas também é complicado dela. Então a gente passa de um goiano para o outro, o Iporá volta a disputar a Série D em 2024. Esse aí eu nem devia disputar, porque o histórico do clube, apesar que lá no começo, acho que na primeira participação, possível passar de fase, ainda acho que é aquele formato de grupos com 4 equipes, mas recentemente é um time que só cumpre tabela. Ano passado só se classificou para a Série D desse ano, no caso, né? Com 7º lugar no Campeonato Goiano, foi a última equipe, digamos, entre as que podiam, né? Lá no Goiás a gente tem o trio da Capital e a Aparecidense, né? Que ocupam ali as primeiras posições, mas o Iporá meio que sobrou com a vaga, né? Teve ali 14 pontos junto com o Goiânia, e o histórico recente da equipe, né? Veio baixar esse ano também, tem sabendo. Então acho que todo o contexto da equipe leva. É um time que confesso que atrapalha muito o guia da Série D também. É muito difícil achar informação. E esse lado também um pouco revistista também vai contar nesse caso, porque para mim nem deve disputar por todo esse contexto que a equipe tem. O Iporá é o famoso caso do time que desceu os degraus dessa tier list, né? Que uns anos atrás, quando surgiu, poderia até ser encaixado como uma possível surpresa, chegou com aporte financeiro para chegar grande na competição. Aos poucos foi deixando de ser um time, de ser uma possível surpresa para ser um time de cumprir tabela, e hoje em dia é isso aí, nem deveria disputar, né? Acabou sendo rebaixado no Goiano, então zero perspectiva, acho que até abaixo de zero. Então nem deveria disputar. Lembrando que todos os grupos a gente tem que colocar alguém nessa prateleira de não deveria disputar, mas pode ser mais de um também, então vocês fiquem à vontade aí para colocar mais. E agora a gente vai seguindo com a nossa tier list sobre as expectativas de cada equipe na quarta divisão de 2024, com o misto do Mato Grosso. Olha, eu creio que cumpre a tabela e seja uma das equipes que possa se credenciar a cumprir tabela talvez de uma forma digna. Como eu falei, brigar para se classificar entre os 4, né, para a próxima fase, incomodar um ou outro time que brigue por essa vaga, como um Brasiliense, como o União Rondonópolis, o próprio Anápolis, mas não passa disso. Ainda mais é um time que há muito tempo que não disputa competições nacionais desse porte, então vai ter que começar do zero esse trabalho, né? E eu espero que eu possa se manter firme nesse propósito, mas para essa temporada cumprir tabela. Eu sigo o Marcos em tudo que ele falou, assim, realmente é um time, inclusive na questão de cumprir tabela dignamente ali. Se tivesse talvez um plus aí nessa terceira prateleira, mereceria, porque realmente não é um time que passa por confiança de que vai conseguir acesso e tal. Chegou 2 vezes até quartas finais de Série D lá atrás, né, quando foi rebaixado da Série C. Mas é meio isso que o Marcos falou, né? Então vai cumprir tabela também. O misto que tinha acertado com o Evaristo Pisa para ser o treinador do time na Série D, mas o Pisa, antes de assinar o contrato, recebeu proposta de voltar ao Botafogo de João Pessoa e está na sua terceira passagem agora na equipe paraibana, inclusive estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Outro time do Distrito Federal na disputa dessa Série D é o Real Brasília, que essa temporada não fez um bom estadual, mas vai jogar a Série D porque fez um bom estadual no ano passado. Distrital, no caso, né?
Eu só não coloco como nem devia disputar, porque foi campeão ano passado, né? Então fez por merecer, fez uma boa, ótima campanha, foi o primeiro título da equipe, né? No Brasiliense e tal. Então por isso eu coloco cumprir tabela. Então é cumprir tabela mesmo, assim, que realmente não tem uma confiança que possa surpreender mais do que isso. Sigo o relator, não fez uma boa temporada este ano, conseguiu avançar na Copa do Brasil, correto? Sim, mas isso, eliminou o São Raimundo de Roraima, que já é por si só um grande feito, tendo em vista que o São Raimundo tem um trabalho mais consolidado que o do próprio Real Brasília. Mas nada assim extraordinário, não. Eu acho que é abaixo do extraordinário. Se o misto tem aquela expectativa de cumprir tabela de forma positiva, eu já vejo o Real Brasília de uma forma mais negativa. E ainda mais porque o futebol do Distrito Federal não é propício para duas equipes fazerem boas campanhas. Embora há pouco tempo atrás a gente tenha comentado sobre Brasiliense e Gama chegando forte numa fase inicial de Série D, mas em algum momento uma das duas acabou descambando. A temporada passada foi a vez do Ceilândia e o Brasiliense avançarem de fase, mas o Brasiliense já demonstrava sinais de que não ia para arrumar nada. E o Ceilândia foi a equipe que conduziu o estado. Então, para essa temporada, mal vai ser o Brasiliense. Bom, e agora a gente fecha as equipes do grupo A5 na nossa tier list com o União Rondonópolis, que é um time que participa com muita frequência da Série D. Esse sim eu coloco como possível surpresa. É uma equipe que já há algum tempo faz campanhas boas na Série D. Ano passado, por um detalhe, acabou não passando de fase. Eu diria até que merecia mais do que o Brasiliense de avançar de fase. Ele seria uma equipe que ia dar mais trabalho, né, na fase de mata-mata, que iria competir de uma forma mais séria na competição. Repito, não passou por conta de um detalhe. Este ano eu vejo um trabalho mais consolidado. Inclusive, a gente estava falando do misto. O misto só não chegou na final do estadual porque pegou o União Rondonópolis, né, que classificou com muito mérito. Chegou na final, se eu não me engano, até invicto, caindo só para o Cuiabá, que aí, já convenhamos, já é uma missão duríssima. Então, assim, creio que o União Rondonópolis seja a equipe aí, até com mais condições do que o próprio Anápolis, de chegar a fazer uma boa campanha nessa Série D. Eu sigo o Marcos, realmente é isso mesmo. E o problema do União é o Cuiabá, né? O Cuiabá é o time que está na Série A, a Sul-Americana, tem um investimento muito mais alto, né? Até ficou atrás o União na primeira fase do Mato Grossense, mas chegou na final, conseguiu vencer, não teve, assim, foi difícil, mas também não foi aquela coisa tão difícil assim como se esperava e tal. O União conseguiu fazer o que tinha que fazer, né? O problema do União é isso, né? É o Cuiabá, porque senão já teria mais títulos mato-grossenses nos últimos anos, né? Engatou vice-campeonatos aí para o Cuiabá, mas de fato é um time que fez aí uma grande campanha na primeira fase, manteve a base e também coloca um possível surpresa. É a grande força mato-grossense para se juntar ao Cuiabá, né? Eu esperava que o Cuiabá e o Luverdense tivessem uma hegemonia, mas acabou que só o Cuiabá se manteve e agora o União parece mais forte para conquistar isso. Pois bem, a gente encerra assim a tier list do grupo A5 com o Anápolis e União Rondonópolis como possíveis surpresas. Cumprem tabela Brasiliense, Capital, Craque, Misto e Real Brasília. E o Iporá nem deveria disputar a Série D. Temos mais 5 vagas para essa possível surpresa, na prateleira de possível surpresa. Ainda uma na briga pelo acesso, então vocês lembrem-se de administrar essa situação. Agora a gente começa com os times do grupo A6. Eu já imagino onde vocês vão colocar esse primeiro, mas vou deixar o espaço aberto para vocês falarem sobre o Audax do Rio de Janeiro, time que não fez um ponto sequer no Campeonato Carioca. Você já adiantou o que eu ia falar, já. Não fez um ponto sequer no Carioca, apesar de ter classificado no Metro no passado, mas ele nem devia disputar, pelo que apresentou no primeiro quadrimestre, nem semestre.
Vou poupar o nosso tempo. Siga o relator. Esse aí era um dos mais fáceis para a gente definir. Então a gente passa agora para Minas Gerais, que tem o Democrata de Governador Valadares como um dos representantes do time na Série D. Foi difícil para escolher os times de Minas Gerais que vão disputar a competição, mas o Democrata está por aí firme e forte. É um ponto meio complicado falar do Democrata, porque é um clube que a vaga simplesmente caiu no colo, não está disputando nem a primeira divisão estadual, mas acho que pelos acontecimentos recentes, né, eu diria que eu boto na prateleira de cumprir tabela. E vocês sabem muito bem de que episódio recente que eu estou falando. Eu vou por um caminho diferente, mas antes citar que o Democrata tem total direito a essa vaga, né? Pelo que aconteceu e tal, está dentro do que o regulamento prevê e tal, e essa vaga nunca chegaria em tal clube, né? Seria impossível e tal. Mas por esse contexto, ter passado as vagas e tal, e ter caído no Democrata, não tem como não colocar para mim como nem dever disputar por essa vaga no colo, né? Mas em relação ao Santa Cruz, que a gente está falando, é claro que é justo, mas em relação ao que aconteceu para chegar até essa vaga, eu coloco na última prateleira. Eu vou desempatar e também vou nessa. Apesar do Santa Cruz não merecer essa vaga, obviamente, mas o Democrata na segunda divisão estadual é complicado. Acho que também não deveria disputar. Isso. E repito, Santa Cruz é quem nem deveria disputar nessa história. Também. É só uma coisa, exato, né? É sobre o Democrata essa questão, não é sobre o Santa Cruz. Nada a ver com isso. Exatamente. Nada a ver com Série D, o Santa Cruz não deveria e nem vai disputar, né? Só o do Rio Grande do Norte. Não, se bobear, o Santa Cruz printa esse nosso episódio aqui e manda para a CBF como justificativa. Teve Petrolina ainda no outro, ainda, que eles podem usar também. Exatamente. Bom, e agora outro clube que também já teve em melhores momentos dentro do cenário nacional e agora vai tentando se reerguer, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o Ipatinga, que tem como camisa 10 aquele mesmo Gerson Magrão. Eu vou colocar como cumprir tabela pelo contexto do grupo mesmo, assim, né? Vai se salvar porque tem outros que merecem mais estar abaixo, né? O Ipatinga conseguiu a vaga dentro de campo, né? Assim, pelo Mineiro, a vaga direta, digamos, né? Para usar a palavra correta, a vaga direta era do Ipatinga. O Ipatinga não assumiu nenhuma vaga de outra equipe, já tinha vaga garantida. Eu vou colocar como tabela bem parecido com o Real Brasília, ainda mais que esse ano foi rebaixado numa situação bem deplorável, digamos, né? Não tinha. Todos os cenários eram a favor do Ipatinga, o Ipatinga conseguiu ir lá e ser relaxado, mas mesmo assim, pelo contexto da chave, eu vou colocar como tabela, mas bem colado, nem devia disputar. Siga o relator. A gente segue agora para mais um grupo, desse grupo A6, o representante da Bahia na chave, que é o Itabuna, que vai jogar quase que com um time sub-20 ou com alguns jogadores que estão encostados no Vitória. É outro que entra aí no nem deveria disputar. Campanha no campeonato estadual terrível. Fora o papelão da Copa do Brasil, e inclusive tem esse reencontro, né, com o Nova Iguaçu. Vai ser bem interessante como é que vai ser o comportamento agora das duas equipes, especialmente do Itabuna, mas pelo teor da temporada até agora, dispensa outra análise que não seja nem deveria disputar. O Itabuna foi sempre finalista no passado do Baiano, conseguiu essa vaga na Copa do Brasil, mas todo esse contexto atual de rebaixamento, de depender de uma parceria com o Vitória, com o time Sub-23, mais Sub-20 do que Sub-23, para entrar, realmente não tem como não colocar na última prateleira também. Essa chave está bem animada, isso que nem chegou o time que a gente está esperando falar sobre ele. O Nova Iguaçu foi vice-campeão carioca, fez uma excelente campanha, vários jogadores se destacaram e vai jogar agora a Série D pelo Grupo A6. Talvez essa renda polêmica para o meu lado, mas eu vou de cumprir tabela. Eu acho que o desmanche foi muito grande na equipe
O histórico do clube em reforçar o time para a Série D não é bom. Apesar toda essa holofote para cima da equipe, o Carlos Witterman se manteve, mas o time vai ser totalmente reformulado em relação ao que foi, né, no Carioca, nessa campanha incrível que fez, né, no estadual. Mas eu não consigo ver essa continuidade, e para mim também é cumprir tabela, ainda mais tendo em vista o que pode ver dos outros grupos e tal, né? Então, para mim, eu vou talvez polemizar, mas eu vou colocar como cumprir tabela na Nova Iguaçu. Eu acho que a formatação desse grupo A6 permite que o Nova Iguaçu fique cumprir tabela, mas de uma forma mais positiva do que a do ano passado. Ano passado foi uma equipe que cumpriu tabela da pior forma possível, perdeu a maioria dos jogos, inclusive até pro Real Noroeste, que fez uma campanha terrível, mas chegou a incomodar em um outro jogo, incomodou o próprio Vitória, que se classificou, né? Então, agora, com esse grupo, do jeito que a gente está citando aqui, cada equipe, a maioria está entrando na parte de baixo, nem deveria disputar, eu coloco como cumpre tabela, mas de uma forma mais positiva que em 2023. Embora, olhando de longe, a gente tem essa questão da reformulação do elenco e tudo mais, mas para mim gera uma expectativa maior, inclusive, do que outras equipes dessa chave, que, enfim, por enquanto estou bem reticente. Vamos falar na sequência. Com o acesso do Caxias na temporada passada, acho que quem assume esse lugar de time que vive batendo na trave e não consegue subir nessa temporada é a Portuguesa, que vai para a Portuguesa do Rio de Janeiro, que vai para mais uma temporada disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. E é justamente sobre a Portuguesa que eu estava falando anteriormente. A Portuguesa, se for considerar sequência de trabalho, possibilidade de montar uma boa equipe, é uma equipe que briga até por acesso. Porém, eu não estou vendo essa ambição na Portuguesa desde a eliminação para o Caxias. Ganhou uma Copa Rio, que eu até já mencionei 2 episódios atrás, que ganhou a Copa Rio sem demonstrar tanta ambição, passou até sufoco em alguns jogos, inclusive quando o próprio Olaria na partida de ida tinha 2-0 de vantagem, cedeu um empate, aí deixou tudo pro jogo da volta, aí depois acabou até ganhando com certa facilidade, mas teve alguns jogos muito abaixo da média na Copa Rio. No estadual, como até o próprio Felipe falou, parecia que ia terminar em 6º lugar, contando os 4 grandes e o Volta Redonda. Portuguesa chegaria no 6º lugar com facilidade. Acabou sendo eliminado pelo Boa Vista na Taça Rio, em casa. E na Copa do Brasil penou até para passar do próprio Audax. Então eu vou botar como cumpre tabela inicialmente. Eu vou colocar como possível surpresa, acreditando que é o time mais forte dessa chave, que não é muito difícil, e que chegar até as oitavas é possível pelo grupo A5. Então é possível surpresa, mas talvez eu seja possível surpresa meu mais negativo que eu vou colocar nessa lista aí. Eu vou acompanhar o voto do Felipe também nessa. É um grupo que fraquíssimo, como a própria Terlete está deixando claro. E o confronto também com os times do grupo A5, que também não geram grande expectativa, pode fazer com que a Portuguesa chegue aí, pelo menos nas oitavas de final, mais uma vez. Agora a gente segue para os times capixabas, começando pelo Real Noroeste. Deu certinho, hein? Para o próximo ser o Marcos falar primeiro. Tudo planejado. Eu vou de cumprir tabela. Pelo contexto do grupo, a campanha esse ano não foi boa no estadual, mas tem toda a questão da dificuldade de logística. O time é bem forte lá em Águia Branca. Mas é muito também pela questão esse grupo A6 realmente está complicado assim, de a gente ter o time que a gente colocou melhor. A gente queria puxar para o próximo, pro abaixo,
pelo contexto, mas eu vejo cumprir tabela também pelo contexto do grupo, também por ter sido campeão, né, ano passado, né, esse ano, não sei se teve alguma questão além do campo mesmo que interferiu para não passar de fase, não chegar até a final, pelo menos. Eu vou cumprir tabela pelo contexto do time e do grupo também. Pela temporada passada e seria um cumprir tabela negativo e pelo estadual desse ano. Mas pelo andar da carruagem do grupo A6 e porque anunciou uns reforços aí, anunciou o goleiro Neguete, que foi destaque de novo no estadual, embora tenha sido abaixo da média em relação ao ano passado, e o Ferrugem, que foi campeão estadual agora pelo Rio Branco, fez uma primeira metade do capixabão dele não foi boa, mas a segunda metade ele cresceu bastante, então pode acrescentar alguma coisa tecnicamente para o Real. Acredito que eu posso botar ele no cumpre tabela de uma forma mais positiva. E detalhe, agora não vai ser mais Águia Branca, pelo visto. Né? Tudo indica que o Real Noroeste vai mandar seus jogos na cidade vizinha de Barra de São Francisco, no campo onde costuma mandar os jogos o Santos de Barra de São Francisco. A equipe que joga os campeonatos amadores. Inclusive, desculpa, gente, eu não podia mencionar o nome Santos aqui, né? Tem gente que se emociona neste podcast. Mas, enfim, vamos ver como é que a equipe agora se porta em um novo local para mandar seus jogos. Bom, e agora a gente chega no Serra. E eu queria saber do Marcos o que é que a gente espera do time que foi rebaixado do Campeonato Capixaba. Vamos tentar poupar o tempo aqui. O Serra, pela vaga na Copa Espírito Santo, seria justo colocar ele como cumpre tabela. Entretanto, pela diretoria, talvez a das 64 equipes participantes, não deveria disputar, então o mais fácil dos 64 times. De longe, não deveria disputar. É uma diretoria, é um trabalho que foi feito que dá vergonha. Sinceramente, é um trabalho que dá vergonha. E, assim, o que não quer dizer que também tem que vender a vaga torta direito. Não, tem que disputar, e repito, tem que disputar, inclusive, para expor o péssimo trabalho que é. Trabalho ruim não pode ser exaltado, não pode ter superávit, tem que ser provado que é ruim dentro de campo. Então, por esse fator, seria um cumprir tabela, mas a gente sabe que o nível é tão baixo que nem deveria disputar. Pelo que o Marcos relata pra gente, pelo que ele manda de informações pra gente e tal, né? Não tem como também não seguir o nosso querido Marcos. Pois é. Falou com muito conhecimento de causa. Então aí a gente chega ao fim dos clubes do grupo A6 também, né, na tier list. Lembrando agora que seguindo a gente tem mais 4 vagas na prateleira de possível surpresa e mais uma vaga na briga pelo acesso. Agora a gente vai para um grupo que historicamente promete muita coisa e raramente entrega alguma coisa. Mas tem todo aquele hype do ano passado para um time que vai disputar a Série D nessa temporada, que é o Água Santa, vice-campeão paulista, sob o comando de Thiago Carpini em 2023. O Água Santa eu coloco como possível surpresa. Teve assim, muita mudança em relação ao que foi no estadual, mas ainda conseguiu fazer um time bom para o padrão em relação ao que tinha, né? A gente sabe que o Paulista tem um investimento muito maior do que a Série D, tem muito mais dinheiro envolvido também, mas a Santa conseguiu fazer aí bons ajustes aí para se colocar nessa prateleira por mim, pelo menos. Eu acho que assim, é uma possível surpresa, assim. Não dá para se considerar também a força paulista de alguma maneira, mesmo que perca força em relação ao que foi o time estadual, mas de fato tem uma força, tem um histórico também recente. Um histórico da competição muito bom, e o Água Santa também parece que se encaixa nesse perfil de time forte paulista, que no ano passado eu não via. Acabou que a Ferroviária subiu. Esse ano me parece que tem mais times melhores preparados em relação ao que foi ano passado. E o Água Santa, para mim, é um desses times.
Eu sigo o relator, embora o grupo, como foi falado antes, o grupo A7 proporcione surpresas com relação às equipes, especialmente até de Minas, de São Paulo. Eu acredito que tem que se esperar um pouco mais para ver como é que o Água Santa vai se comportar durante a competição, mas creio que pelo trabalho que vem sendo feito de uns anos para cá, ainda mais consolidando com o vice-campeonato paulista no passado, chegando até bater o Palmeiras no jogo de ida, uma boa campanha no estadual, embora não tenha gerado a classificação, né? Esse regulamento paulista não agrada nada, pouco privilegia as equipes que realmente fazem um bom trabalho, e dá uma vaga, com todo o respeito ao nosso amigo Sérgio Oliveira da FATV, acabou privilegiando uma Portuguesa que fez uma campanha abaixo da média, mas classificou para a fase seguinte. Então, assim, pela sequência de trabalho, eu boto o Água Santa como possível surpresa, mas um pouco de pé atrás aí. Água Santa vai como possível surpresa, o time que revelou o Thiago Carpini, que depois saiu para subir com o Juventude da Série B para a Série A, mas no São Paulo não fez um bom trabalho nessa temporada. A gente segue agora com os times do grupo A7, com o Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. É muito pesado falar em nem dever disputar, porque seria porque é o único representante do Mato Grosso do Sul. Então, seria até sacanagem. Não, vamos limar o Mato Grosso do Sul da competição. Eu acho que não é por aí. Mas a temporada até agora vem sendo fraca, fez uma primeira fase muito abaixo da média de um representante de um estado, uma competição nacional, acabou sendo eliminado nas quartas de final ali nos pênaltis, então assim, não fez nada de interessante e tal, então vou deixar como cumprir tabela, mas cumprir ainda mais, e aí pela força do grupo, que pode se demonstrar ao longo da competição, e talvez até também pela pouca expressão do Mato Grosso do Sul no futebol nacional, então é um cumprir-tabela negativo, infelizmente. Eu vou seguir a lógica do São Raimundo, do Trem e do Porto Velho, né, que são os representantes do Estado, né, no caso que representam, né, então por isso também para mim é cumprir-tabela, né, nem deveria disputar, seria bem justo também para colocar, então é cumprir-tabela, não vejo força para ser possível surpresa, mas de fato merece muito estar na competição. E antes de passar para o Ellison, eu diria até que o Costa Rica caiu no grupo errado. Era para esse ano ele estar no A6. Que ele aí, talvez até ia competir com mais força, né, até pelo nível do grupo, nível baixo, mas caiu num grupo perigosíssimo. Então, cumprir tabela. Seguindo com mais um time de São Paulo, Inter de Limeira. O que a gente espera da Inter de Limeira nessa Série D? O grupo A6 acaba que desnivela muito essa parte, né? Então, eu até pensaria em não colocar dois paulistas brigando pelo acesso ou por surpresa, mas acaba que o contexto lá atrás, os outros grupos, é também fácil colocar também o Inter de Limeira como possível surpresa. Também parece um time bem consolidado em relação ao estadual. A investimento sabe que vai perder jogadores e consegue repor bem. Acho até conseguir repor melhor até que o Água Santa. Só que é melhor, inclusive, que o Água Santa no Paulista. E também vou colocar como possível surpresa muito assim, pela força que a equipe tem, pelo que conseguiu refazer do elenco, mas também pelo contexto dessa parte dessa tabela, né? Também, então coloco como possível surpresa. Vou colocar como possível surpresa também, embora esteja num processo de remontagem de elenco, mas parece ter um bom direcionamento para isso. Manteve algumas peças importantes, inclusive foram destaques na Série D, inclusive nosso primeiro ano de podcast, destacamos aqui o Albano na Aparecidense, e ele está neste elenco, um conhecedor da competição, um bom jogador para o nível da Série D, e também tem trazido outras peças, né, como até tirou o Matheus Costa, que fez um bom capixabão pelo Rio Branco, está indo para o empréstimo para Inter de Limeira, então dá para enxergar um bom time sendo formado.
mas talvez demore um pouco para ir crescendo na competição, mas é um bom elenco para brigar. Inter de Limeira, então, na possível surpresa. Então, a gente vai seguindo agora com a nossa tier list para um que está invisível por aqui, mas é o Maringá. O Maringá, ele fica invisível aqui, mas dá para ver que ele está aqui. O que é que a gente espera do Maringá nessa Série D? Bom, é outro que passa por um momento de reformulação de elenco, mas eu creio que o Maringá é a equipe que pode levar o estado do Paraná a uma boa campanha de Série D. Acho que é o mais capacitado para isso, e eu coloco como possível surpresa também. Bom, vamos lá. O Maringá perdeu os principais jogadores, né, da equipe, né, Vilar, Serginho, Mirandinha nem tanto, não foi tão bem esse ano, mas também é um jogador bem conhecido aqui, né, o Marcos Vinícius também que saiu. As reposições ainda não estão aqui naquele agrado. Diferente do ano passado, o Maringá conseguiu, assim, o discurso do Maringá foi muito mais verdadeiro, digamos, em relação assim, a gente vai perder jogadores, é isso que vai acontecer, não tem como segurar e tal. As reposições ainda tem que serem vistas e tal, mas eu vou colocar como briga por acesso, porque tem uma vaga sobrando, né, em relação aos 4. Me parece o time mais consolidado para conseguir essa vaga, assim. Não desmanchou completamente o elenco, mas, como eu disse, perdeu os principais jogadores, mas parece muito mais pronto para fazer uma boa campanha. Eu vou colocar como uma briga por acesso, talvez polemizando, mas pelo contexto dos grupos A5 ao A8, é o time que para mim parece mais pronto para brigar pelo acesso. Eu só acredito se pegar capixaba no caminho. Tá difícil, então, tá aí o Maringá para o Felipe na briga pelo acesso, para o Marcos possível surpresa. Estou tentando analisar quais são os outros times aqui para ver se dá para botar alguém por aí ou se deixa por aí mesmo. Lembrando que dá para fazer uma mudança depois, então acho que pelo que a gente tem pela frente, eu vou manter na briga pelo acesso também. Estou concordando em todas com o Felipe nessa temporada, nesse episódio. Mas lembrando que a gente pode fazer uma troca. Então, até agora, América de Natal, Souza, Retrô e Maringá são os nossos favoritos a brigar pelo acesso. A gente segue na nossa tier list pelo grupo A6. Agora é a vez do Patrocinense. Acho que também outro fácil de responder também. Nem devia disputar. Mais uma equipe que caiu no colo com a vaga, né, para esse ano, né, a vaga do corretor do Vila Nova, né, o Patrocinense era o primeiro time suplente, digamos, a ter essa vaga. Mas o papelão que fez o estadual, né, de desistir do campeonato, alegando que o patrocinador não pagou a taxa de arbitragem, e acabou que o time conseguiu se manter para disputar a Série D, né? Até vai ter uma gestora financiando a equipe, né? Assim, gerindo a equipe para mantê-la ativa e tal. Mas, de fato, todo o contexto me faz colocar como nem devia disputar tranquilamente, assim, porque, de fato, eles mereceram estar aí. Siga o relator. O Patrocinense desistiu de jogar, né, o campeonato estadual, então não tem nem... Desistiu de fato. Então não tem nem muito o que discutir sobre isso. Um que chega como rebaixado da Série C e que ameaçou também não jogar a Série D foi o Pouso Alegre, mas o time vai voltar aí a disputar a competição 2 anos depois de conseguir o acesso. Eu vou colocar como cumpre-tabela de uma forma mais negativa do que se esperava do Pouso Alegre vindo de uma Série C para a Série D. Justamente por todo esse contexto de uma quase desistência, de uma campanha no Campeonato Mineiro, assim, mascarada por um vice-campeonato do troféu do Inconfidência, né, que é o troféu do interior, acabou perdendo a final para o Atlético, mas no restante do estadual, a campanha bem mediana, né, apenas
4 vitórias, outras 6 a 8 derrotas, né, até o confronto contra o Atlético. Então, assim, uma equipe muito irregular. Então, assim, merece disputar porque justamente houve esse rebaixamento da Série C para D. Mas, em outro contexto, até seria até facilmente colocado como nem deveria disputar. Mas, por esse contexto, mantém no cumprir tabela. De fato, esse lado da chave da Série D está bem complicado, porque o Pouso Alegre, uma das minhas dúvidas, se colocava na prateleira acima, né? Tem mais 2 equipes ali que eu estou na dúvida se eu coloco na prateleira acima. Uma já está definida, mas eu vou colocar um cumprir tabela também, por essa gangorra que viveu, né? O Pouso Alegre surgiu, né, na Série D 22, surgiu entre aspas, né, um time conhecido em Minas Gerais e tal. Conseguiu esse acesso tão surpreendente, tão merecido, né? Uma torcida muito atuante, né? A gente pôde conhecer melhor. Fez uma Série C muito ruim. Começou muito mal esse ano, conseguiu se recuperar, até tentou a vaga até tentou o título. Perdão. Chegou na final da Taça Inconfidência, né? Perdeu para o Atlético, que está na Série C. Mas ainda coloco um pouco de tabela pelo pé atrás, que não sei se é um projeto consolidado, e teve até o risco de desistir da competição, né? Teve esse boato que poderia existir. Então, por todo esse contexto, eu vou cumprir tabela também. Pois é, o Pouso Alegre que conta com uma grande torcida, né? Então, ver como é que vai ser o apoio, né, dos torcedores nesse retorno para a Série D depois de uma Série C muito frustrante no ano passado. Seguindo agora com os clubes do Grupo A6, a gente vai de Santo André. Nem devia disputar. Um time que passa uma imagem muito de acomodação, né? Parece que tanto faz ser rebaixado, não disputar a Série D, não subir e tal. Foi rebaixado esse ano. Foram umas equipes aí que até teve estaduais bons recentemente e tal, mas todo o contexto assim, da equipe é bem assim, até certo lamentável, assim, porque por toda a capacidade que teria de estar numa Série C, numa Série B, como já aconteceu, foi campeão do Brasil, né? Mas toda essa estabilidade que poderia ter numa Série B acabou se perdendo. O time parece muito acomodado nessa situação. Então, eu vou colocar no nem deveria disputar. Sigo o relator e um adendo que é uma equipe também que conta com um aporte financeiro robusto, né? E como o Felipe falou, é um tanto faz, só que é um tanto faz pior que o do Brasiliense. Tanto que resultou num rebaixamento no estadual, vai participar da Série D sem grandes expectativas, e então não tem outro lugar para o Santo André que não seja nem deveria disputar, e aí fica pior para o torcedor que vai acompanhar a competição, já sabendo do nível que o clube está. Às vezes é mais frustrante você ter dinheiro e não saber gastar do que não ter dinheiro, né? Às vezes você não tem dinheiro e com a criatividade consegue montar alguns times competitivos, times que façam um mínimo de... Não passem vergonha, mas o Santo André é bizarro. Um time com tanto dinheiro, investir tão mal e ter campanhas tão tenebrosas recentemente. Eu lembro que o Santo André, acho que em 2019, 2020, contratou o Clayton do Botafogo da Paraíba por R$1 bilhão, a maior venda até hoje, inclusive, da história do Botafogo. Clayton é um jogador que tem seríssimos problemas físicos. Acho que ele não jogou de verdade nem 10 jogos de 2020 para cá, quando ele chegou no Santo André, voltou para a Ferroviária, foi para São Caetano, hoje está no Pelotas, voltou inclusive para o próprio Botafogo por empréstimo. É um dinheiro realmente muito mal gasto no Santo André. Fechando os paulistas, o São José. São José viveu uma expectativa de acesso aí na Série A2 do Paulista, acabou não conseguindo, caiu logo pro Velo Clube, campeão da competição. Não sei, acho muito arriscado botar nem deveria disputar, porque se a gente for seguir o critério das equipes rebaixadas, uma equipe também que não consegue subir de divisão e ir para a divisão principal também entraria nesse bolo. Mas eu acho que cumpre tabela.
cumpre tabela, até porque também tem um investimento muito forte. Eu também vou de cumprir tabela. São José tem um treinador, Ricardo Costa, né, que ele é o Mr. Acessos atual lá de São Paulo. Né? Tem vários acessos na quarta divisão paulista. Agora teve essa chance de conseguir chegar numa Série A2, tem muito potencial. Conhece muitos jogadores do futebol paulista, assim, consegue garimpar bem. Começou muito bem a Série A2, como o Marcos citou, mas perdeu o fôlego, né, e acabou sendo eliminado. E até certo ponto parecia uma eliminação até prevista, assim, pela queda que a equipe teve durante a Série A2, né? Conseguiu ser líder e tal, mas depois foi perdendo força. Eu também coloco no cumprir tabela, porque, de fato, a torcida está empolgada, entre aspas, né? Esteve mais na temporada, mas também não seria muito injusto colocar como não deveria disputar um time que merece, fez uma boa Copa Paulista, foi vice, né? Acabou que a Coisa Santista preferiu a Copa do Brasil e vai conseguir voltar ao cenário nacional aí depois de tantos anos depois de 24 anos, disputou a Copa João Avelange, aquele monstrengo, e agora volta para a Série D. Volta para o Nacional pela Série D. Pois é, então a gente agora encerra, né, os clubes do grupo A7, com o Maringá entrando na briga pelo acesso, o Água Santa e a Inter de Limeira na parte de possível surpresa, Patrocinense e Santo André como nem deveriam disputar, e agora a gente vai fechar nossa tier list, pelo menos, caso não haja nenhuma mudança, e a gente começa pelo Avenida do Rio Grande do Sul. O Avenida só tem essa vaga na Série D porque o Caxias subiu, né? A Avenida foi em 9º lugar ano passado, no Gaúcho, né? Então só teve essa vaga porque teve o acesso do Caxias, né? O Rio Grande do Sul fica meio que órfão, né, de um time forte, apesar de ser um time de expressão que vem logo na sequência aí, mas para mim nem deveria disputar. Eu vou colocar como cumpre tabela, mas de uma forma negativa. Não vejo o Avenida pronto para assumir esse posto que o Caxias deixou após o acesso, de ser a equipe gaúcha a conduzir o estado durante a Série D, e nem uma equipe a ponto de disputar algo mais além na competição, nem que seja brigar por uma vaga para a segunda fase, pode ser até que brigue, mas sinceramente não vejo o Avenida com nenhuma empolgação para isso. Então, tabela. Eu vou colocar o Avenida também como cumpre tabela. Acho que tem um time aí desse grupo que eu colocaria, nem deveria disputar, mas eu vou segurar. Tem mais vou segurar. Tem. Eu vou colocar o Avenida nesse caso, eu vou com o Marcos. Vou dar vou prestigiar o Marcos dessa vez, né? Já votei com o Felipe as outras 3 vezes, agora eu vou prestigiar o Marcos. O Barra de Santa Catarina chega agora também para disputar a Série D. O Barra pode até entrar num posto de possível surpresa. Ano passado, o Hercílio Luz ocupou essa posição no estado de Santa Catarina, fez um bom estadual, fez uma grande primeira fase, embora tenha caído para a Ferroviária, que estava crescendo no momento certo, vamos usar o clichê logo. Só que esse ano o Hercílio Luz um pouco mais abaixo em relação à temporada passada, e o Barra foi o time da vez em Santa Catarina, né, com bom investimento, acabou eliminando o Figueirense durante a competição, então chega com esse peso para a Série D, e eu vejo uma equipe capaz de aprontar na competição, chegar numa fase mais aguda, quem sabe. Qual foi o seu voto? Você surpresa ou computador? Surpresa. Eu sigo o Marcos. Para mim é um dos times assim que mais, quando você fala possível surpresa, acho que o Basque encaixa muito bem nisso, né? Porque o União é um time muito conhecido, assim, não é conhecido nacionalmente, né? Faz ali o seu sucesso recente no Santa Catarina, tem um investimento muito alto, um investimento previsto
dos melhores, assim, do Brasil, do Sul com certeza, mas do Brasil. Um time que pensa muito na base, tem parceria com o Hoffenheim, se não estou enganado, lá da Alemanha. Fez um bom estadual, conseguiu reverter uma desvantagem contra o Figueirense no Catarinense. E, assim, tudo bem encaixado para ser realmente a possível surpresa da Série D. Acho que talvez a mais possível surpresa entre as possíveis surpresas. Eu também concordo com vocês. Eu vejo o Barra como um fortíssimo candidato. Você pega o elenco do Barra, tem vários jogadores com espaço em times de Série C e até de Série B do Campeonato Brasileiro. Seguindo agora com o grupo A8, a gente vai para o Brasil de Pelotas. E Brasil de Pelotas. Eu não consigo ver o Brasil de Pelotas ainda com força para ser o que o Caxias era para o futebol gaúcho na Série D. Esse está muito difícil essa briga para ver quem eu coloco como possível surpresa além, mas não vai ser o Brasil de Pelotas, mas para mim ainda é cumprir tabela. Só dando um spoiler, né, da Série D, até mesmo o Pedro Krieger, né, que já participou aqui do podcast também com a gente, ele também tem essa visão de que é mais uma temporada de afirmação, mais uma temporada de participação para que uma coisa boa aconteça novamente, né? Já foi o acesso lá em 2014, chegou até a Série B, se consolidou na Série B e teve uma queda muito vertiginosa, né? Não era esperada dessa maneira. Então, por esse contexto, eu vou de tabela. Sigo o relator. Brasil de Pelotas, pela tradição, pela camisa, por ser um time que já chegou, que pouco tempo atrás estava na Série B do Brasileiro, seria o time naturalmente a assumir o posto do Caxias, como o Felipe próprio falou. Só que, assim como o Felipe disse, não está pronto para o desafio por enquanto. Acho que é uma equipe talvez para o futuro, né, vai para sua segunda participação seguida, a terceira ano que vem, caso não suba. Eu acho que o caminho é esse, tem que frequentar a competição mais vezes, tem que se organizar também, que foi um discurso muito recorrente ano passado, muito se falou da crise interna do clube, então precisa passar por esse processo de organização antes de conquistar esse acesso, e por enquanto entra nesse bolo do cumpre-tabela. Então, o Brasil de Pelotas, o Chavante, cumpre tabela aí, um time que também, assim como vários outros que a gente já falou por aqui, teve bons momentos recentemente no cenário nacional e tenta fazer sua reconstrução na Série D do Campeonato Brasileiro. Outro paranaense que a gente vai falar agora, vai colocar na nossa tier list, é o Cascavel. O Cascavel, para mim, entra no bolo do cumpre-tabela. Fica aquela sensação de que o tempo do Cascavel já foi na Série D. Parece que passou. Há 3 temporadas atrás era a vez do Cascavel subir. Participou em 2020, quase surpreendeu no Novo Horizontino. Em 2021, chegou com a pompa de que ia brigar por algo, acabou sendo eliminado no confronto local contra o Cianorte, que começou a competição como possível surpresa até naquela época, cambaleou, e aí pegou justamente o Cascavel e eliminou até de uma forma surpreendente pelo contexto da competição. E o Cascavel vem de campanhas muito abaixo da média em relação ao que poderia ser. Então, para mim, vem como cumpre-tabela, embora pareça ser uma trajetória muito parecida com a da Ferroviária, quando menos se esperou, subiu, né? Mas eu não vejo isso no Cascavel ainda. Então, cumpre tabela. Até 2022, se a gente colocasse ali numa tier list, né, de quais clubes paranaenses são os maiores candidatos a subir para a série C, né, para ser companhia ali ao Curitiba, ao Atlético, ao Operário e Londrina, o Cascavel estava na frente do Maringá, né? Agora mudou. O Maringá que ocupa essa posição de melhor time divisionado, melhor time não divisionado, né, do Paraná. E o Cascavel realmente passa essa impressão, né, de que a chance que teve, né, lá atrás não tem agora, né? O time parece que regrediu bastante, investiu muito nessas outras temporadas. Parece que agora teve que fechar um pouco a torneira e não passa essa confiança para o torcedor, que está bem
bem incomodado com a situação da equipe, assim, que até foi vice-campeão no passado, né, do Paranaense, mas, de fato, pelo contexto atual também, eu vou de cumprir tabela. Então, Cascavel aí vai no cumprir tabela, e outro paranaense que disputa a Série D é o Cianorte, o Leão do Norte. Pois é. Tô até fazendo as contas aqui, porque talvez até não seja matematicamente possível isso, né? Mas eu vou colocar o Cianorte como possível surpresa, pelo contexto dos grupos desse lado da competição. O Cianorte agora tem um investimento coreano, né? Não que isso significa muita coisa, né? A gente viu que na série de investimento não significa bom futebol. Manteve uma base no time do Paranaense que foi ok, né? Teve uma goleada coletiva nas quartas de final, que ali perdeu-se todo o time, perdeu-se toda a esperança de passar de fase. Contratou o Gerson Testoni, que subiu com o Brusque, né, da série B para C, da série C para B. Ele era, acho, auxiliar do Vaguinho Dias na conquista da série D. Pelo contexto total aí das equipes e tal, eu vou colocar o Cianorte como uma possível surpresa. Porque, de fato, esse lado da chave, esse lado da tabela da Série B, tem muitas equipes aí bem abaixo, né? Só a gente vê a lista atual, como está. Legal que o Cianorte, para mim, se coloca aí, como para mim, tem que ter 8 equipes, né, desse lado. Tipo, se for surpresa, o briga pelo acesso, o oitavo clube vai ser o Cianorte. Eu vou seguir o relator, mas com uma ressalva, né? Que assim como este lado da chave possa parecer mais enfraquecido, possa favorecer o Cianorte, esse lado da chave também permite que essas mesmas equipes que chegam com o status de poder ir mais além, chegar na hora H e não corresponder às expectativas. E, embora eu tenha que concordar, está fazendo assim o básico no sentido do que se espera de uma equipe que vá brigar por algo na Série D, que é manter um elenco, incrementar o seu elenco com peças pontuais, trazer um treinador experiente ao acesso. Mas então eu vou botar como uma possível surpresa, mas querendo esperar um pouco mais para ver como vai ser o desenrolar da campanha do Cianorte. Cianorte, então, entra como possível surpresa e agora fecha o que a gente tinha estabelecido das 7 equipes que caberiam aí, né, que se somam as outras 5 da tier list da semana passada. Então, temos na nossa tier list aí o Anápolis, União Rondonópolis, Portuguesa, Água Santa, Inter de Limeira, Barra e Cianorte como possíveis surpresas, que a gente explicou já, né? São aqueles times que podem chegar ali mais ou menos das quartas de final, das oitavas de final em diante. Seguindo agora com os clubes do grupo A8, temos outro representante catarinense, que é o Concórdia. Eu pensei muito em botar na parte do nem deveria disputar, porque fez uma campanha muito abaixo no estadual, brigou para não cair. Mas eu vou dar um crédito pela sequência que fez, pela sequência na competição, está indo para a sua segunda participação, tudo mais. E embora eu vou botar um cumpre-tabela negativo, não tem a cara de que vai fazer algo na competição. Eu também vou de cumprir-tabela, seguindo o que o Marcos citou. O Concórdia teve aí um susto, né? Quase de Instituto Catarinense, conseguiu colocar uma equipe em campo, conseguiu se manter na divisão e também, repetindo a palavra, conseguiu se manter para a Série B também, né? Então, por esse trabalho de... Não sei até que ponto foi uma tentativa de assustar o torcedor, a cidade e tal, mas de fato a situação era bem complicada para a equipe, mas se manter em campo e também vou cumprir tabela nesse sentido que nós também, muito ali no negativo, mais negativo do que no positivo. Outro representante agora de Santa Catarina é o Hercílio Luiz, que na temporada passada teve a melhor campanha da primeira fase,
mas foi eliminado logo no primeiro mata-mata pelo Caxias. E o Ercílio Luz seguiu aquela máxima de que você não pode com ele, junte-se a ele, ou, no caso, pegue ele, né? O Alexandre Lopes, né, que eliminou o Ercílio Luz ano passado com a Ferroviária, foi demitido esse ano da Ferroviária. Ele é o treinador da equipe, né, do Ercílio Luz agora. Então ele vai para disputar a Série D com a equipe que ele eliminou ano passado, que fez o melhor campeão da primeira fase, como você citou. É um time que tem potencial para ser possível surpresa, então coloca como tabela positivamente também. É um time ali que, se tivesse um terceiro nível ali de prateleira, colocaria ali, mas eu fecho ali na tabela. O Ercílio Luz fez um grande catarinense ano passado, né? Fez uma campanha até acima das equipes grandes. Chegou na Série D, fez uma baita de uma primeira fase, né? Acabou caindo para a Ferroviária, que, como eu falei anteriormente, cresceu na hora certa. Para este ano, fez uma campanha razoável no estadual, e eu acredito que essa seja a expectativa para o Ercílio Luz, fazer uma campanha razoável, o que significa cumprir tabela também de forma positiva. E agora a gente vai encerrando com um time que decepcionou já, né? Nesse estadual, acabou sendo rebaixado. Acho que foi campeão gaúcho recentemente, mas agora nem no estadual fez uma boa campanha, como eu falei, já foi rebaixado. É o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, o Noia, o glorioso Noia já é uma equipe que nem deveria disputar já desde a temporada passada. Fez uma campanha fraquíssima na Série D do ano passado. Para esse ano, seguiu a lógica da Série D, foi rebaixado no estadual, com campanha muito abaixo. Muito abaixo para uma equipe que em pouco tempo foi campeão gaúcho, inclusive em cima do Grêmio, coisa que nem o Inter tem conseguido fazer. Então, assim, lamentavelmente vai ocupar a última prateleira dessa tier list. Eu acho que ficou muito claro, né, que o título do gaúcho do Novo Hamburgo, assim, foi muito justo, foi muito merecido, mas não foi. Parece que foi uma temporada boa, né? Uma temporada que deu certo. E acabou que os anos seguintes mostraram isso, né? O time não teve força para se manter, nem mesmo disputando ali um patamar com o Caxias, né? Que está na Série D ainda, né? E acabou que o time entrou num declínio muito grande, numa acomodação muito grande. Também foi uma equipe que se beneficiou muito pela força gaúcha, né? Nas divisões acima, né? No passado eram 5 equipes na Série C para cima, e o Novo Hamburgo conseguiu a vaga sendo nono, né? Nono ou décimo, acima do Avenida, ficou fora da segunda fase, mas se beneficiou por essas 5 forças a mais, que agora o Caxias se juntou também, né? Mas o Novo Hamburgo realmente se mostra um time muito acomodado, muito abaixo do que poderia, do que tinha potencial para ser, e para mim também ele deveria disputar. Pois bem, então a gente fecha agora a lista, né, da nossa tier list, com os possíveis com os times que vão brigar pelo acesso, as possíveis surpresas, os times que vão cumprir tabela e os nem deveriam disputar. Então, vamos completar aqui. Briga por acesso, Maringá. Quem vai brigar pelo acesso com o Maringá também? Vamos colocar também na tela. Quem vai brigar pelo acesso com o Maringá são, já sei decorado, mas a gente mostra a anterior. Souza, América de Natal e o Retrô. São os times que juntam-se ao Maringá como os times que são os nossos 4 favoritos ao acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Possível surpresa. Estão lá Anápolis, União Rondonópolis, Portuguesa Carioca, Água Santa, Inter de Limeira, Barra e Cianorte, que se juntam ao Águia de Marabá, o Altos do Piauí, o Maranhão 13 e o Asa de Arapiraca. Nem deveriam disputar. Na lista de hoje a gente colocou o Iporá, o Audax do Rio de Janeiro, Democrata de Minas Gerais, Itabuna, Serra, Patrocinense, Santo André e Novo Hamburgo. Outros times que não deveriam sequer disputar a Série D, que a gente está vendo aí do episódio passado, são Manauara, Cametá,
Atlético Cearense com o escudo correto, que muita gente ainda segue caindo em pegadinha com o escudo do Atlético Cearense, e o Petrolina, que também não deveria disputar, mas merece mais do que o Santa Cruz. Depois a gente vai postar nas nossas redes sociais a tier list completinha, com todos os times na mesma lista, mas aqui fica inviável da gente fazer agora. Então, é isso. A gente completou a nossa tier list aí da expectativa de cada clube para a Série D de 2024. Cobrem a gente quando acabar. Pode cobrar nas nossas redes sociais. A gente está no @pcategoria no Twitter e no Instagram. Então agora a gente chega ao momento de encerrar o episódio, mas claro, tem que ter o carne de onça, que eu acho que nós fecharemos questão por conta do atraso à tabela, né, que só saiu 5 dias antes do início do torneio. O carne de onça vai para o departamento de competições da CBF, que vem fazendo um trabalho ridículo, especialmente nessa temporada. O que é que vocês têm a falar sobre isso? Eu sigo o relator com adendo da questão da transmissão, né? Que não está indefinido. Eu tive uma informação, já vi com outras pessoas que a informação é diferente da que eu tive, então a impressão é bem grande sobre o que vai ser feito com a transmissão, né? Se todos vão poder transmitir, se os seus times momentos vão poder transmitir, se vai ter uma empresa que vai cuidar de jogos mais relevantes, digamos, mas de fato não tem como não dar esse carne de onça para a CBF, por DCO principalmente, né? Principalmente não, para a CBF em todo, né? De fato, esse ano assim, é bem lamentável o que está acontecendo, né? A gente só vê, por exemplo, a Série B, né? A segunda rodada não tinha definição de transmissão até a semana passada, né? Então, saiu a tabela detalhada de transmissões só da primeira rodada, né? Então, se a Série B era assim, imagina a Série D, infelizmente, mas a gente sabe como é que funciona a divisão aqui no Brasil. A CBF, uma baita da frequentadora deste troféu carne de onça, né? Recorrente sua participação. Tivesse que fazer uma volta, toda vez que a gente fizesse um episódio, tivesse uma enquete, a CBF estaria entre os 3 para ser votado e provavelmente ganharia na maioria das vezes. E fica aí a minha preocupação não só com o calendário, mas também com a transmissão. Meu medo agora é que o CBF censurando o Marcos. Exatamente, foi censurado pela CBF. Ele está com tanto medo que travou, congelou de medo o Marcos aí sobre a CBF. Eu vou tirar ele aqui da janelinha para ver se ele volta. Se o Marcos volta aí para falar sobre esse carne de onça, e de fato algo que não tem a menor justificativa, né? Já na Série C do Brasileiro, a tabela saiu na semana que ia começar, na Série D acontece a mesma coisa. A gente está gravando no dia 22, uma segunda-feira, 22 de abril, e as semifinais da Copa do Nordeste, em tese, estariam marcadas para o dia 24. Só hoje à noite a CBF foi empurrar essas datas para o fim de maio. As semifinais da Copa do Nordeste vão ser no dia 26 de maio. Jogos entre Fortaleza e Sport e Fortaleza, na verdade, que o Sport joga em casa, e também o confronto do Bahia com o CRB. Então é um departamento que não tem é um departamento que é 100% incompetente, porque não consegue fazer tabelas, simplesmente não consegue fazer tabelas. Lembrando que a gente está na semana que o Edinaldo Rodrigues será julgado e pode ter seu afastamento de novo pela CBF acontecendo. Marcos voltou, pode falar sobre o que é que você tem medo e aí acabou caindo, Marcos, antes da CBF te censurar. Vai lá. Verdade. Meu medo é que que as transmissões sejam decididas a partir da terceira, quarta rodada, que a situação vá sendo empurrada com a barriga, e pelo andar da carruagem deve ser essa a tendência, né? E mais uma vez a transmissão não tem a devida visibilidade que depois que acabaram com a Eleven Sports, né, as transmissões da Série D foram todas por água abaixo. Foi a sequência, Instat, aí depois várias indefinições. Depois não teve, né? Depois não teve, tivemos que nos virar aqui para fazer a cobertura. De uma coisa é certa, né? Podem tentar o que for,
não definirem como serão as transmissões, mas a gente vai dar um jeito de acompanhar aqui. O quarta categoria vai tentar ser ao máximo o porto seguro de quem acompanha a competição, trazendo informação, trazendo análise, mesmo que a gente não tenha os direitos de imagem. Pois bem, então é isso. A gente vai chegando ao fim dessa edição 112 do quarta categoria, completando a nossa tier list sobre a expectativa, e eu quero saber agora de vocês, consideração final, a última consideração final antes de começar a Série D, e a gente espera que nessa Série D tenhamos novidades boas aí para a gente, um alcance maior, e assim que tivermos novidades vamos passar para vocês, mas Felipe Marcos, suas considerações aí. Bom, agradecer por mais um episódio, né? Esse formato diferente que agradou não só a gente, mas também quem acompanha o nosso trabalho. A Série D, a gente sempre fala, né, que a Série D tem... O que a gente faz aqui é muito impactante, né? A gente já citou alguns casos de algumas entrevistas que a gente fez com treinadores, né, que subiram, né, que acabam se surpreendendo com o que a gente pergunta, o que a gente analisa e tal, né? De fato, é um trabalho de valorização da competição que merece esse respeito, que surgiu ali de um momento bem difícil para a gente, que era da pandemia, e se consolidou, né? Chegando aí na quarta temporada, não, na quinta temporada? Quinta. Quinta temporada. Quinta. Então, agradecer novamente a vocês aí pela companhia e vamos para cima, né? Novamente falando sobre o Guia da Série D, sai sexta-feira, né? Tava até desconfiando que sairia o Guia da Série D antes da tabela da Série D de 2030, né? Nem tava difícil essa tabela. Não, perdão. Sairia o Guia da Série D de 2030, mas não sairia a tabela da edição desse ano da Série D. Então acaba que a gente está aí realizando esse processo aí do guia, né, para idear novamente a nona edição da melhor e maior produção sobre a Série D que existe nesse país, né, e no mundo, né, porque, no caso, né. Então, de fato, agradecer aí pelo apoio e vamos para cima essa semana para fechar o guia e entregar mais uma edição para todos os torcedores do futebol da Série D, da quarta divisão. Bom, primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria. Na sequência, eu venho trazer informação aqui, né, complementando o que eu já vinha passando de destaque por aqui. O Rio Branco foi campeão estadual em cima do Rio Branco de Venda Nova, uma final que foi de ânimos acirrados, né, muita emoção na partida derradeira. O Venda Nova surpreendeu, venceu em tempo normal por 1-0, chegou a abrir de 2-0 de vantagem na decisão dos pênaltis, só que aí cresceu a figura de Neguete, pegou 2 pênaltis, e também acho que bateu o nervosismo na equipe de Venda Nova do Imigrante, que não conseguiu decidir nas 3 cobranças derradeiras o seu título, seu segundo título na sua história. E aí o Rio Branco ficou com seu 38º, se consolidando ainda mais como o maior campeão do estado, agora com vaga na Série D, Copa do Brasil, enfim, todas as competições nacionais que aqui tem direito. E no mais, claro, né, fico muito feliz porque a gente está aí para começar mais uma Série D, a primeira rodada já está à vista, temos aí uma expectativa muito grande de corresponder novamente à expectativa do nosso fiel espectador, né, nosso fiel ouvinte, né, de poder transmitir informação, curiosidades, enfim, tudo que há nessa competição que para mim é a mais difícil do calendário do futebol brasileiro, a competição com maior dificuldade no sentido também não só dentro de campo, mas o extracampo também, tem a questão geográfica, a questão de deslocamento, viagens, a vida do próprio atleta de Série D que está longe dos holofotes, e fica expectativa também para quando a gente chegar lá no final, a gente poder nos surpreender e também surpreender treinadores do acesso, surpreender novamente nossos ouvintes e fazer um grande trabalho que a gente é muito capaz aqui. E, sinceramente, nós somos referência nessa competição. Não dá para a gente fazer falsa modéstia aqui. E esperamos mais uma temporada digna de quarta categoria.
É isso, é isso. Somos referência aí na cobertura da Série D do Campeonato Brasileiro, graças também a quem nos acompanha e quem compartilha nosso conteúdo. Então a gente vai ficando por aqui, acompanhar em nossas redes sociais, a gente vai divulgar a tier list completinha para que vocês nos cobrem depois sobre as nossas expectativas e nos acompanhem. Teremos semanalmente episódios agora até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro, repercutindo toda a rodada, da primeira até a última, até a segunda partida da final, que vai acontecer lá para o fim do ano. Então, um abraço, obrigado a todo mundo que acompanhou e até semana que vem.